Vergonha! Petistas tentam encobrir escândalo, perdem a linha e são massacrados pela direita. Primeiro, parabéns pelo excelente trabalho. Finalmente a imprensa brasileira aqui, está começando a dar espaço às nossas denúncias, muito claras desde da nossa segunda depoente, Eliane Viegas, da Controladoria Geral da União. Eu vou ler aqui. A AGU foi alertada sobre INSS e Messias. Senhores, por favor, silêncio. Messias, cotado para ocupar um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ignorou o caso do sindicato de irmão de Lula. Eu vou novamente aqui realçar. Órgão afirma que agiu tecnicamente com base em apurações da CGU e do INSS e que relatório mencionário não trazia elementos suficientes para a providência. É mentira! É igual um afogado, morrendo afogado na sua frente e você esperando o corpo do bombeiros e você dizendo que não pode interferir no trabalho do bombeiro. Vou pedir silêncio, por favor. Claro, o ministro da Advocacia Geral da União, AGU, Jorge Messias, ignorou um alerta do próprio órgão que apontou o sindicato do irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos principais envolvidos em suspeita de descontos associativos ilegais e aposentados. O que aconteceu? Representantes da AGU nos estados, principalmente no sul do país, em abril de 2024, avisou a AGU aqui em Brasília, cujo o ministro da AGU é Jorge Messias, que eles querem empurrar para o Supremo para interromper os descontos não autorizados. Demorou um ano para a operação sem desconto, aí eles agem e põem como representante da AGU para investigar o braço direito do Virgílio, aquele procurador do INSS que reservou apartamento de 28 milhões para eles investigar. Olha, Virgílio Fidelis eles largaram. Stefanuto, que está enrolado até o talo, que era defendido aqui pela esquerda, recebia propina, segundo o próprio Estadão de São Paulo e a Polícia Federal, de R$250 mil por mês de uma pizzaria. É muito grave tudo isso que está acontecendo. Olha, eu quero ver como os deputados que defendem o governo vão se virar aqui para defender o indefensável. E o brasileiro, eu já estou vendo várias postagens que o brasileiro já está entendendo. São os ativos, né? São os trabalhadores ativos que sustentam os inativos. E muitos brasileiros que ganham um salário mínimo, talvez não tenham nem contribuído para o INSS, mas eles recebem o benefício de forma digna, justa. Só que quem está sendo roubado mesmo são os ativos. Então, como é que se comporta um trabalhador que está trabalhando, está pagando o INSS para a gente estar financiando pizzaria, dando R$250 mil para representantes do PT, financiando apartamento em Balneário? O Brasil tem que ficar atento. Messias, esse mau Messias, indicado pelo Lula para o STF, ele tem que vir aqui e, se não se explicar bem, quiçá até sair preso. Porque essa é a nossa coragem para fazer o enfrentamento do crime. Nós temos que passar tudo ali, porque o Brasil não pode mais conviver com isso. Tendo em vista, olha os nomes que a base do governo do PT, do Lula, protege aqui nessa CPMI. As entidades que ele protege. E agora está mais do que claro que, pelo bem do Brasil, pelo bem da moralidade, o tal do Frei Chico tem que vir aqui ou ir para o presídio. Muito obrigado. 12 bilhões foram emprestados para crianças. Crianças, inclusive, de 3 meses, 4 meses. Presidente, tá difícil. Enquanto os parlamentares estão falando, tem parlamentares. É muito cara de pau. Não, mas... Senhores, muito cara de pau. Senhores, por favor. Tem limite até pro cara ter Por gentileza. Presidente, tem limite até pra mentir. Senhores, essa é uma arena livre para a fala. Todos terão seu tempo. Por gentileza. Eu vou dirigir ao senhor. Não, por gente. Não, calma, Coronel Fernando. Chamando os deputados da direita de cara de pau. Esse gurizinho. Não foi gurizinho, não. Não foi gurizinho. Presidente, isso aqui tá um fiasco. Esse é respeito, é um desrespeito e a gente quer respeito aqui. Não admitimos esse tipo de coisa. Não queria a roubalheira, não ia chegar no Lula. Presidente. Eu vou retomar, por favor, eu vou retomar a fala do senador. Cada um dos senhores terão tempo para se manifestar. Pois não, um de cada vez falarão e terão seu tempo. Presidente, quando o ministro Volney esteve aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, eu indaguei se ele sabia que existia mais de 500 mil crianças com financiamento com empréstimo consignado. Ele disse que não conhecia. Na audiência aqui com o ministro Lupe, fiz a mesma pergunta. O ministro Lupe disse que não sabia e ficou, mas como? Para criança? Então nós temos empréstimo que é criança de 3 meses, 4 meses, muitas crianças, milhares de crianças. O exemplo que foi dado aqui na reportagem, a Clara tem 7 anos. Está com a dívida de R$38 mil para pagar em 84 meses, ou seja, dos 7 até os 14 anos ela vai estar pagando essa dívida aqui. E muitas dessas crianças foram abandonadas. Pegaram o dinheiro, o cara foi embora, deixou lá abandonado. Então, a gente tem que ter um carinho especial com relação a esse aspecto. O ano passado foram 694.542 crianças. Esse ano já são 452 mil crianças. A AGU sabia de problema no INSS e Messias ignorou o alerta
sobre sindicato de irmão de Lula no esquema. Pois bem, senhor presidente, também a Band deu, aliás, uma matéria muito boa, senhor relator, muito completa sobre esse escândalo, falando sobre a prevaricação do Messias, vamos usar as palavras certas. Agora, é importante lembrar que nós já havíamos denunciado isso, e saiu no mesmo Estadão de uma forma, infelizmente, muito amena, no dia 2 de outubro de 2025. Chefe da CGU, Vinícius Marques Carvalho, no caso, diz que não informou o governo sobre desvio no INSS para manter sigilo da investigação. Olha, muito amena, muito discreta a forma como naquele momento o Estadão divulgou algo que é gravíssimo, gravíssimo, que foi a prevaricação que eu mesmo aqui na CPMI denunciei do ministro Vinícius de Carvalho. Agora é muito importante lembrar, e por isso que a imprensa tem que estar aqui todos os dias, não pode só aparecer agora que o Messias é candidato ao STF, estão querendo queimar o cara, me parece que bom que estão botando o nome nos bois. Mas, no dia 4 de setembro de 2025, quando a servidora Eliane Viegas Mota esteve aqui, eu perguntei a ela sobre esse comunicado que acabou retirando, aliás, acabou blindando o Sindinap, dentre outros sindicatos, Sindinap e o Sindicato do Irmão do Lula, porque ela informou a CGU e informou o seu superior, Ronald Balbi, que não se sabe até agora se ele havia ou não informado o CGU quando ela informou. Agora que o CGU tinha conhecimento, ficou muito claro quando ele veio aqui, porque o Vinícius Carvalho disse que soube, mas não quis atrapalhar as investigações. Que desculpa esfarrapada, que desculpa furada. Todo mundo prevaricou. E agora, senhor presidente, nós percebemos que aquele que veio aqui, senador Rogério Marinho, que tem lado, que é progressista, que recebia R$250 mil por mês, inclusive por meio do escritório lá do Rio Grande do Sul, do advogado Gilmar Stelo. Esse cara tinha uma pizzaria, Stefanuto, da esquerda, que diz que tem lado, que é do Lula, presidenta Dilma e assim por diante, agora foi pego, tá preso. Então nós estamos vendo, senhor presidente, que no fundo, todas essas desculpas que Vinícius Carvalho deu, Messias deu, na verdade são uma forma de acobertar o que eles fizeram. Permitir que esse esquema chegasse justamente nesse montante de roubo dos aposentados para passar em propina para o Stefanuto e tantos outros que esse louco completaram. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que fez com que nós não tivéssemos a CPMI ontem. Eu acho muito preocupante que uma coisa é a pessoa ser obrigada a vir e exercer o seu direito ao silêncio, que é constitucional. Outra coisa é o Supremo interpretar que, em decorrência do direito ao silêncio, a não incriminação, a pessoa sequer precisa comparecer aqui. Isso significaria um enfraquecimento muito significativo, não só dessa CPMI, mas de todas as CPMIs no futuro, se esse for o entendimento adotado. Sobre Jorge Messias, como foi colocado aqui, ele recebeu o alerta lá atrás de que a irregularidade no sindicato do qual o irmão do Lula é vice-presidente havia acontecido, não fez nada e não satisfeito, depois que tinha elementos robustos, não incluiu o sindicato do irmão do Lula na ação que apresentou contra os sindicatos que estavam desviando, estavam fazendo os descontos associativos. Então, eu acho fundamental que a gente convoque o advogado-geral da União nessa CPMI, mas não só isso. Aproveitando que eu falo aqui também com os senadores, nós temos a oportunidade, os senhores têm a oportunidade histórica de, pela primeira vez, barrar uma indicação ao Supremo Tribunal Federal de um presidente da República. O ministro Jorge Messias não tem nenhuma condição de ser ministro do Supremo. Primeiro, não tem nenhuma produção na área do direito relevante, nem do ponto de vista acadêmico, sua doutrina não é citada para nada, nem do ponto de vista da sua carreira como advogado público, absolutamente medíocre e incompatível para exercer um cargo na mais alta corte do país, sem falar que todos nós sabemos do porquê que Jorge Messias chegou na posição de advogado-geral da União, porque ele foi o responsável, o ajudante de ordens, responsável por levar o termo de posse para o Lula, assumir a Casa Civil à época no governo Dilma, para escapar da prisão, para escapar das investigações da Operação Lava Jato, e, portanto, esse Senado tem o dever moral de barrar a indicação do ministro Jorge Messias.